Bom, inicialmente eu quero deixar claro que uma das melhores virtudes no ser humano para mim é a humildade e um dos piores pecados a vaidade. Quando eu fiz referência a ele, é óbvio, porque nós temos uma indicação do presidente da República e os senadores irão votar e ele está tendo a humildade de percorrer todos os gabinetes de todas as ideologias partidárias e efetivamente pedindo voto. Então é óbvio que a fala aqui da base é no sentido de otimismo para aprovação e tenho fé em Deus que os senadores terão a sobriedade, a serenidade de entender que os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, que são notório saber jurídico e conduta ilibada, ele tem e tem muito. Ele tem mestrado em Direito, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão desde 1993, ou seja, há 30 anos. Ele foi juiz federal por 12 anos, ele foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, ele foi deputado federal, ele foi governador por 2 mandatos, ele foi eleito senador e ele é ministro da Justiça. Então ele percorreu, ele tem um conteúdo, além da conduta ilibada, do notório saber jurídico, ele já foi gestor, ele já foi legislador, foi executivo e foi do judiciário. Então não tem ninguém que possa falar qualquer ato que macule a conduta do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele tem ali, claro que a postura dele enquanto ministro é mas a partir do momento que qualquer pessoa é alçado ao Supremo Tribunal Federal, ali ele veste a toga de um guardião daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. E eu tenho certeza que ele vai ter como ao seu lado essa Constituição como um defensor da democracia, como um defensor de todos os direitos humanos, de todos os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então, a conduta dele, enquanto ministro, é obviamente, porque ali ele está nessa função de ministro da Justiça. Agora, uma vez sendo aprovado pelo Senado, e espero, e vamos fazer força, e vamos pedir votos para todos, inclusive quero aqui pedir a reavaliação do meu querido Eduardo Girão para que vote favorável no ministro Flávio Dino, para que nós tenhamos um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador Girão, esse currículo do ministro Flávio Dino não lhe conquistou, ouvindo aí ponto a ponto a defesa do senador Fabiano Contarato? O senhor não foi pego aí pelas experiências de Dino? E, além disso, também saber suas impressões sobre a personalidade de Flávio Dino, uma vez ministro do Supremo Tribunal Federal. É algo que lhe preocupa? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que não tenho absolutamente nada contra a pessoa do ministro Dino, né? Inclusive, me parece uma pessoa inteligente. O fato são as declarações dele e a prática que ele tem colocado, que fica a sociedade brasileira que acompanha a política hoje completamente apreensiva. Com todo respeito ao meu querido amigo senador Fabiano, que é um cristão, um ministro que se diz comunista não bate bem com Deus. Eu acho que não cabe bem. Nós somos a segunda maior nação cristã do mundo, né? O brasileiro convive bem, católicos, espíritas, evangélicos, estão buscando a pacificação num país dividido. Dino vai dividir mais ainda. Infelizmente, a gente tem visto uma tragédia no estado do Maranhão, que os maranhenses têm ligado bastante para os gabinetes, inclusive, falando do que estão vivendo naquele estado abençoado, que é do Nordeste, que é onde eu sou também. Então, as pessoas estão vivendo problemas de segurança pública gravíssima. Se o ministro que hoje está na segurança pública foi governador, não resolveu, inclusive tendo um dos municípios mais violentos do mundo, que é o de Junco, lá no Maranhão, o que esperar de um jurista, Flávio Dino, que ele não pessoalmente, mas seus assessores receberam a dama do tráfico dentro do Ministério da Justiça agora? Uma coisa de semanas atrás. Quer dizer, que competência é essa no aspecto de blindar um ministério? Isso passa uma mensagem muito negativa também, quando ele, ao mesmo tempo, de forma contraditória, vai lá no Complexo da Maré, é recebido lá sem segurança nenhuma e não vai na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública. Então, o tribunal nosso, Supremo, é um tribunal que já é muito criticado por ser político demais. Como é que você vai colocar um político nato, que exala a política, que gosta de mídia, é midiático, para dentro de um Supremo que precisa ter ali atenção aos autos, que precisa de equilíbrio, que não precisa de ideologia nenhuma, precisa técnico, né? Então eu acho assim que foi uma escolha aí muito infeliz do presidente Lula, que demonstra não querer de maneira nenhuma pacificar o país, muito pelo contrário. O Flávio Dino simboliza hoje o espírito do revanche.
Ele mesmo se auto-intitula de vingador. E o brasileiro não tolera isso, o brasileiro é da paz, o brasileiro é da união. Então eu acho que seria até importante o Senado, que está se levantando perante a nação, porque transcende direita, esquerda e centro, desse um não a essa indicação, né, porque é um resguardo do Congresso Nacional perante a tantos abusos, perante a tanto deboche, a tanta perseguição a adversários que a gente vê hoje. Então bora fazer assim, eu comecei o quadro ouvindo o Contarato, depois eu passei a palavra para o Girão, a gente já está na reta final, vão ser as suas considerações finais. Então respire, que agora são as últimas palavras mesmo. Para terminar, então, quem tem a palavra primeiro é o Girão e depois o Contarato, só para a gente inverter a lógica do início do CNN dois lados. Girão, suas considerações finais. Olha, eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa história, onde temos uma decisão importante pela frente, que é no dia 13, não foi marcado por acaso também, né? O dia 13, o número, inclusive, que é do PT, e que a gente acredita que nessa hora a política tem que estar fora, tem que estar dentro da técnica. E o homem não é separado de suas convicções. Por mais que o ministro tenha um passado na magistratura, ilibado, infelizmente as práticas dele, tanto como político no estado do Maranhão, como ministro de Estado, não colaboram para um STF que nós todos gostaríamos. Certo. Um STF que não persiga adversários, um STF que seja técnico. Então que Deus abençoe a cada parlamentar para que a gente possa resguardar as prerrogativas do parlamento, sermos respeitados e podermos respeitar todos. Líder Obrigado. Contarato, suas manifestações finais, por que Flávio Dino deve ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Inicialmente, eu quero aqui esclarecer que é lamentável quando hoje ouço qualquer crítica à ida de um ministro da Justiça em qualquer parte do país. Eu trabalhei 27 anos na polícia e, infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza, criminaliza a cor da pele. Mais grave do que qualquer foto com qualquer pessoa é você empregar miliciano em seu gabinete, é você dar homenagem a miliciano. Isso sim é mais grave. Eu não tenho dúvida de que nós vamos lutar e tenho fé em Deus conseguir a aprovação do ministro Flávio Dino, porque ele tem conduta ilibada, ele tem notório saber jurídico, esses são os requisitos estabelecidos no artigo 101 da Constituição Federal, ele já passou pelo Legislativo como deputado federal, passou pelo Executivo como governador, foi eleito senador, ministro da Justiça, atuou na magistratura por 12 anos, na magistratura federal, foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal, e eu tenho certeza que, assumindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vai ser um guardião do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, dos direitos humanos, para construirmos um Brasil muito mais justo, muito mais fraterno, muito mais igualitário, muito mais inclusivo e muito mais plural. Ponto final no CNN Dois Lados. Conversamos hoje com os senadores Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. Só para refrescar aqui a memória de vocês, sabe qual foi a última vez que vocês fizeram CNN Dois Lados, assim? Lado a lado? Outubro de 2021, praticamente na estreia do quadro. Olha, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite e vamos para um próximo. Até mais, tchau, tchau.